Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Márcia Cleide, professora de língua portuguesa, e hoje a gente vai aprender sobre o que é encontro consonantal e o que é dígrafo. Encontro consonantal e dígrafo. Vejam só. Quando eu me refiro às palavras em si, eu sei que elas são formadas por letras do alfabeto. Essas letras representam um som, ou seja, os sons da nossa fala. Esses sons recebem o nome de fonemas. Como assim, professora? Vejam bem, há letras que, de acordo com a posição que ocupam na palavra, não representam fonemas. Então, olhe, toda letra que possui um som, ela vai ser chamada de fonema. Se ela não possuir um som, ela não vai ser chamada de fonema. No slide anterior, eu falava que há algumas palavras que ela não representam fonemas, que é o caso dessa palavra hospital. Vejam bem, quando eu vou falar essa palavra, quando eu vou pronunciar, eu falo hospital. Então, o H, ele é uma letra, mas ele não possui um som, então ele não é chamado de fonema. Como também tem o exemplo de outras palavras. Exceção. Quando eu vou pronunciar, eu falo exceção. O X não aparece. A outra palavra, disciplina. Quando eu vou pronunciá-la, também eu falo disciplina. O S não aparece. Então, vejam só. Eu tenho as letras posicionada na minha palavra, porém eu não tenho o som delas, e esse som delas aqui não representa um fonema. Professora, eu já aprendi o que é fonema, então vamos lá. Quando eu vou adentrar a parte de encontro consonantal, eu vou dizer a vocês o quê? Que o encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes na mesma sílaba. Por exemplo, pedra. Vejam bem, eu tenho o encontro da consoante D com a letra consoante R. Então, eu tenho encontro de duas consoantes na mesma sílaba. Isso se chama de encontro consonantal. Também possa ser que o encontro consonantal apareça em sílabas diferentes. Como assim, professora? Se eu dissesse, por exemplo, afta, eu tenho o encontro da consoante F com a consoante T. Se eu fosse separar essa sílaba, ficaria o F na primeira sílaba e o T na segunda sílaba. Então, também possa ser que o encontro consonantal ocorra em sílabas diferentes, como é o exemplo também de adjetivo. Adjetivo tem o encontro das vogais D e J. O D fica na primeira sílaba e o J já fica na segunda sílaba. Então, são encontros consonantais em sílabas diferentes. Lembrem-se, há o encontro consonantal na mesma sílaba, como é o exemplo de blusa, criança, prova, agressão, abraço. Então, como há também o encontro encontro consonantal em sílabas diferentes, que é o exemplo que eu citei: abdômen, ritmo, admirar. Então, elas estão em sílabas diferentes. Eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Vejam só, se eu fosse separar blusa, como é que ficaria? Blusa. O que foi que aconteceu aqui? O meu encontro consonantal ficou na mesma sílaba, que é o encontro da consoante B com a consoante L. Outro exemplo, global. Vejam só, se eu fosse separar global, aconteceu aqui de novo o encontro da minha consoante G com a minha consoante
L. Elas ficaram na mesma sílaba. Agora, o que acontece quando são em sílabas diferentes, professoras? Vejam só. Adjetivo. Deixa eu acender a letrinha A aqui. Adjetivo. Notem uma coisa. Quando eu vou separar a palavra adjetivo, fica adjetivo. As minhas consoantes, elas estão separadas. Elas não ficaram na mesma sílaba. Vejam só. Adjetivo eu encontro aqui da consoante D com a consoante J. Porém, quando eu vou separá-las, elas ficam em sílabas diferentes. Quando eu vou separar réptil, por exemplo, notem que acontece a mesma coisa. O P fica numa sílaba e o T fica na outra sílaba. Isso se chama encontro consonantal. Agora lembrem-se, o encontro consonantal pode ficar na mesma sílaba, como também pode ficar em sílabas diferentes. Até aí tudo bem, pessoal? Como eu falei para vocês agora há pouco, letras representam o alfabeto. Só que o alfabeto representa os sons da nossa fala. Então, assim eu tenho os fonemas. E também mostrei para vocês que nem todas as letras apresentam um fonema, como foi o exemplo de hospital. Aí isso me leva a essas palavras. Então, há palavras em que duas letras representam apenas um fonema, ou seja, um som. Nesse caso, temos um dígrafo. Olhe, vejam bem, eu tenho duas palavras e essas duas palavras me representam apenas um som. Neste caso, eu vou ter um dígrafo. Professora, o que é um dígrafo? Dígrafo é o grupo de duas letras que representam um só fonema, isto é, apenas um som. Vamos observar agora os exemplos a seguir que eu vou mostrar no meu quadrinho mágico. Então vejam, eu tenho os dígrafos CH, LH, NH, RR, SS, GU, QU, SC, SC cedilha e XC. O CH me dá a palavrinha chapéu. Então, olhem, eu tenho um único som. Então, aqui aconteceu o dígrafo. Meu dígrafo SH me representa um único som. Usando agora o LH, ilha, me deu um único som. Ninho, barro, osso, guerra, quilo, descia, desço, excelente. Então vejam só, são pronunciadas todas estas palavras, mas todas elas, todos esses dígrafos me dão a representação de um único som. Então, o dígrafo é o grupo de duas letras que representam um só fonema, ou seja, um só som, como a gente viu agora.